Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação: Wesley Paiva. Apoio: Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques desta terça. Destaques do dia. Mulher é assassinada com golpe de faca pelo companheiro em Dourados. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abre inscrições para o vestibular 2024. Procon de Campo Grande promove a campanha Estamos Kits. Comissão aprova a destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. Cirurgias reparadoras de mamas pelo SUS poderão ser estendidas para todos os casos de mutilação total ou parcial. E Programa Federal disponibiliza recurso para melhorar a segurança alimentar em Mato Grosso do Sul. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima nesta terça-feira. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta terça-feira, uma área de baixa pressão na altura do Paraguai deve trazer nuvens carregadas para o Rio Grande do Sul, onde o alerta é de temporais em função da chuva muito volumosa, acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, descargas elétricas e até mesmo possível queda de granizo. Chove com força na fronteira oeste, Campanha Gaúcha e áreas do sul do estado, além do noroeste, entre amanhã, tarde e noite. Alto potencial para transtornos em função desse excesso de umidade. Então, enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, até destelhamentos de casa e queda de árvore por conta da força do vento podem ocorrer no Rio Grande do Sul. O tempo firme se estabelece desde Santa Catarina até o Paraná, áreas do Sudeste, Mato Piba, Sertão Nordestino, interior do Pará, áreas de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também. Mas há condição para chuva no oeste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, e é de moderada a forte intensidade apenas no período da tarde e noite. Pela manhã, ainda teremos a presença do sol. Os ventos que sopram do mar contra a costa leste do Nordeste também provocam chuva com um pouquinho mais de volume no litoral sul da Bahia. Nas demais regiões, essa chuva intercala aberturas de sol e, por isso, o volume acumulado não é tão expressivo. Também teremos alerta de temporais por conta da chuva um pouco mais volumosa, acompanhada de vento e trovoadas no norte do Amazonas e Roraima. Já em relação ao Acre, Rondônia, áreas do oeste do Pará e norte do estado do Pará também, a chuva é inferior, o volume acumulado é menor e também intercala aberturas de sol. O destaque dessa massa de ar seco que predomina no Brasil fica para a condição de umidade relativa do ar. O índice aponta umidade relativa do ar abaixo dos 20% no Mato Piba, Tocantins e áreas de Goiás. Então, atenção à hidratação, assim como áreas do Triângulo Mineiro, Oeste, Norte, Paulista, porque as temperaturas também devem ser elevadas até o meio da tarde. A máxima chega na casa dos 35 graus em Manaus, 42 em Cuiabá, 34 no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, onde chove com um pouco mais de persistência, a temperatura máxima fica apenas com 23 graus. Ou seja, o dia já começa frio e também não esquenta muito até o meio da tarde. JD1 no ar. JD1 no ar. Cirurgias reparadoras de mamas pelo SUS poderão ser estendidas para todos os casos de mutilação total ou parcial, por exemplo, por acidente ou agressões. Hoje, esse tipo de cirurgia é autorizada apenas em caso de câncer de mama, como prevê a legislação em vigor. Os detalhes com o repórter Luiz Felipe Liasbra. Atualmente, as leis restringem o procedimento aos casos decorrentes de câncer de mama, deixando de fora pacientes que tiveram os seios deformados por outros fatores, a exemplo de traumatismo ou agressões. Pelo projeto, além do Sistema Único de Saúde, o SUS, planos privados de assistência médica também deverão garantir a cirurgia.
A autora da proposta, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, ressaltou que o direito à reparação faz parte da autoestima das mulheres. A gente não precisa ter uma sentença de morte para ter direito a uma reparação, porque só com câncer maligno você teria direito à reparação, e são várias causas de mutilação, acidente e outras doenças que a mulher pode perder a mama. E por que não reparar? Nem os planos de saúde também não fazem, porque não está na lei. Ao defender a aprovação do projeto, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a cirurgia reparadora de mama ampliada é debatida há anos pelo Conselho Federal de Medicina. O método é excelente, a justificação remete à existência de mais de 25 anos de reflexão sobre o tema na sociedade, justamente na instância mais apta para isso, Conselho Federal de Medicina. Não há como pensar que haja mutilação e não haja a reconstituição do órgão. Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto aguarda relatório da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. JD1 no ar. JD1 no ar. E o Programa Federal disponibiliza recurso para melhorar a segurança alimentar em Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Cleiton Salles. Mato Grosso do Sul terá aproximadamente 10 milhões de reais em recursos para a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O programa foi criado pelo governo federal para a compra de produtos da agricultura familiar e sua distribuição às populações em situação de vulnerabilidade social. É o que explica o secretário executivo da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto de Melo Pereira. O PAA é um programa que trabalha duas pontas: a produção na agricultura familiar, alimentos saudáveis, alimentos que vão direto para a mesa do consumidor. Esse alimento, através do Programa de Aquisição de Alimentos, está sendo garantido para o agricultor o preço extremamente atrativo e que melhora a renda do agricultor. Humberto de Melo Pereira afirma que o governador Eduardo Riedel orientou a criação do projeto para implantar uma versão estadual do Programa de Aquisição de Alimentos. Há também a orientação do governador Eduardo Riedel. Nós, na Semadesc, através da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, estamos nas tratativas aí finais já para a criação do Programa de Aquisição de Alimentos estadual. Todas as tratativas e normativas necessárias para que o Estado possa estar criando seu programa estadual estão sendo conduzidas pela Secretaria, e em breve nós estaremos encaminhando através do governador uma minuta para ser apreciada para a Assembleia Legislativa. Além do PAA, Mato Grosso do Sul também é contemplado pelo PAA Leite, que neste ano vai distribuir 200 mil litros de leite produzidos pela agricultura familiar do estado. Serão contempladas comunidades indígenas dos municípios de Amambai, Ponta Porã, Sidrolândia e Dourados. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Gislaine Aparecida Gonçalves Martins, de 30 anos, foi assassinada pelo seu marido com um golpe de faca e o corpo foi encontrado na noite de ontem no Jardim Carisma, em Dourados. O filho da vítima, de 8 anos, não suspeitou da morte da mãe e ficou ao lado do corpo, acreditando que a mulher estava apenas dormindo. O suspeito foi questionado sobre o crime pela Polícia Militar e, após se contradizer nas informações, acabou confessando o feminicídio e foi preso em flagrante. A criança, filha da vítima, foi acolhida pelo Conselho Tutelar e encaminhada a um abrigo. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abriu as inscrições para o vestibular com o início do curso em 2024. Estão sendo ofertados 38 cursos em 14 unidades da universidade no estado. A inscrição pode ser feita até o dia 9 de novembro, exclusivamente pelo site.
concurso.fapec.org. Repetindo, as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de novembro pelo site concurso.fapec.org, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os editais do vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E para facilitar as negociações entre consumidores e empresas, o Procon Municipal de Campo Grande promove nesta terça, quarta e quinta-feira a campanha Estamos Kits, com descontos e parcelamentos na quitação de débitos. A ação conta com a parceria da Águas Guariroba, Energisa, Associação Comercial, Claro e a Secretaria de Assistência Social. A população poderá fazer consulta gratuita ao SPC, abertura e orientação sobre o CAD único, além da inclusão no benefício da tarifa social. A campanha do Procon acontece no Procon de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, número 3128, das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde, nesta terça, quarta e quinta-feira. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Parlamentares da CPMI do 8 de janeiro vão ouvir o general Gustavo Dutra, que nega ter dificultado a retirada de apoiadores de Bolsonaro do quartel-general em Brasília. E o ministro do STF, Cássio Mendes Marques, autorizou que a ex-assessora de Anderson Torres falte ao depoimento da CPMI marcado para hoje. Repórter Érica Christian. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, autorizou a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, a não comparecer à reunião da CPMI desta terça-feira. Essa é a primeira ausência de um convocado, já que os demais ministros concederam apenas o direito de os depoentes permanecerem em silêncio. A delegada seria questionada sobre um relatório que apontava onde o então candidato Lula tinha obtido mais votos no primeiro turno. Esse documento teria motivado as operações da Polícia Rodoviária Federal em cidades do Nordeste no segundo turno das eleições. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou a decisão que livra a convocada de comparecer à CPMI. Eu acho que essa decisão vai na contramão dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Se tem decisão judicial que dá o direito de permanecer em silêncio, ok, porque isso é uma garantia constitucional. Agora, impedir que vá ou deixar na condição de paciente decidir se vai ou não, é uma decisão muito estranha. Na quinta-feira, está previsto o depoimento do ex-comandante do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra. Segundo o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o militar deverá falar sobre o acampamento no QG do Exército. Na quinta-feira, a presença do general Dutra, que alegou que não impediu em momento algum a questão da retirada dos manifestantes. Nós tivemos aí várias reportagens mostrando, inclusive, quando o GDF tentou por diversas vezes retirar os manifestantes, mas estava em área militar. Governistas e oposicionistas defendem uma sessão deliberativa para a aprovação de pedidos de acareação e de novos depoimentos. E o Supremo Tribunal Federal vai julgar mais 4 ações penais de acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O julgamento vai ser iniciado amanhã, quarta-feira, e terá continuidade na quinta-feira desta semana. A reportagem é de Marcelo Denalina. Estão em pauta ações penais abertas contra 4 réus que respondem pela prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas no plenário virtual do STF. Cada ação será chamada a julgamento individualmente. JD1 no ar. Notícias. Assédio sexual é crime e, a partir de agora, no serviço público pode resultar em demissão do agressor. Um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, que foi homologado pelo presidente da República, prevê a punição após a apuração e comprovação dos casos. A CGU, Controladoria Geral da União, disponibilizou canais onde podem ser feitas denúncias. Os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves. O assédio sexual no ambiente de trabalho é qualquer comportamento íntimo indesejado que cause constrangimento e viole a liberdade de uma pessoa.
Este ano, só nos órgãos públicos federais, foram 291 denúncias desse tipo de conduta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo a secretária executiva da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira. As mulheres continuam sendo as principais vítimas. As estatísticas indicam que as mulheres são 3 vezes mais vítimas do que os homens quando a gente fala de assédio sexual. Mas a punição para quem pratica o assédio sexual na administração pública passa a ser mais severa e, se comprovada, vai terminar em demissão. É o que determina um parecer da Advocacia Geral da União, homologado pelo presidente Lula. Isso significa que a medida vai alcançar os mais de 560 mil servidores de instituições ligadas ao Poder Executivo Federal. Como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o governo criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual na Administração Pública. Bia Diniz preside a organização não governamental Cruzando Histórias, que já oferece esse tipo de treinamento. A gente tem um treinamento aqui na Cruzando Histórias onde a gente treina mulheres e homens no combate ao assédio sexual, mas é muito importante a vítima entender, a culpa não é sua e confia na sua intuição. A Controladoria Geral da União lançou uma campanha de conscientização sobre direitos, que orienta como recolher provas da perseguição ou investida. O órgão também recebe denúncias por meio da plataforma Fala BR, como explica a secretária executiva da CGU, Vânia Vieira. Qualquer pessoa pode trazer, inclusive de forma anônima, não é obrigada a se identificar. Ela pode então trazer o seu relato e ele será adequadamente, devidamente apurado. O endereço do site é falabr.cgu.gov.br. Além disso, também é possível denunciar assédio sexual por meio das ouvidorias de cada órgão ou entidade. E se a conduta configurar crime, o registro pode ser feito nas delegacias da Polícia Civil ou em qualquer delegacia especializada da mulher. Reportagem Jéssica Gonçalves. JD1 no ar. Esporte. Agora da nossa central esportiva, Dinimo Almeida tem as últimas notícias das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A seleção brasileira está confirmada para a segunda partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante do Peru nesta terça-feira, às 22 horas, horário de Mato Grosso do Sul, no Estádio Nacional em Lima. O técnico Fernando Diniz levará a campo a mesma formação que goleou a Bolívia por 5-1 na última sexta-feira. Assim, o Brasil vai a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. A escalação foi confirmada em treino realizado no local da partida nesta segunda-feira. Fernando Diniz fechou os primeiros 30 minutos do trabalho aos jornalistas, mas não se importou em mostrar a formação quando os portões foram abertos. O treinador deu bastante atenção à saída de bola, sobretudo a partida do círculo central. Além dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, Neymar se juntou ao setor para trocar passes. Em diversos momentos, Diniz pausou a atividade para passar orientações aos atletas. Além de um trabalho tático, o técnico ensaiou jogadas de bolas paradas. O zagueiro Gabriel Magalhães, que foi substituído no fim da última partida com dores musculares na coxa direita, realizou exames de imagem que não apontaram nenhuma lesão. Assim, ele segue como titular da zaga ao lado de Marquinhos. Ainda entram em campo a Bolívia enfrentando a Argentina às 16 horas, o Equador enfrenta o Uruguai às 17 horas, Venezuela e Paraguai jogam às 18 horas, Chile e Colômbia às 20 horas e 30 minutos e fechando Brasil e Peru às 22 horas. Notícias internacionais. A FIFA excluiu 3 jogadores brasileiros do futebol e suspendeu outros 8 por envolvimento com apostas esportivas. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pela entidade e atendeu a um pedido da CBF para que a decisão do STJD seja aplicada a nível mundial e não só no Brasil. Os envolvidos nesta punição foram aliciados pela quadrilha desmontada pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Porém, há outros brasileiros fora do país que também estão sendo investigados por esse tipo de esquema, como o meia Lucas Paquetá do West Ham,
da Inglaterra, e Luís Henrique, do Betis da Espanha. A dupla foi apontada por possível fraude no relatório da Sport Radar. De acordo com o documento, contas associadas a pessoas próximas de Paquetá apostaram que ele e Luís Henrique seriam punidos com cartões amarelos em jogos de seus times no dia 12 de março. O que aconteceu? As apostas foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, através do site Betway, que patrocina o time inglês. As federações inglesa e espanhola abriram investigações contra eles, assim como Igor Catatal, Gabriel Tota e Matheus Filipe. A dupla pode ser banida do futebol ou suspensa como os outros 8 atletas, mas isso depende das investigações. Segundo Paulo Peus, diretor da Escola Nacional de Justiça Desportiva e auditor do Pleno do STJD, para que haja uma punição como essa, o atleta precisa passar por um processo legal, um julgamento. Ele explicou que caso haja uma punição de banimento ou suspensão, apesar dela vir da Justiça Desportiva, não são os tribunais que têm competência para pedir à FIFA que a pena seja ampliada a nível global. O advogado Leonardo Andreotti, especialista em direito desportivo e internacional, lembrou recentemente que a FIFA internacionalizou uma decisão da Federação Italiana que puniu dirigentes da Juventus por causas de fraudes fiscais. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Comissão aprova projeto que obriga a ampliação de atendimento presencial a idosos e analfabetos. Repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou projeto que obriga estabelecimentos públicos e privados a converter para presencial 10% dos serviços que seriam feitos à distância, destinando esse atendimento a idosos e analfabetos. A proposta é do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, que afirma que a medida favorece idosos que não sabem ler e escrever e têm dificuldade em usar tecnologias de informática. É uma forma de inclusão, que por mais que pareça que isso funcione, na prática não vem. Então a legislação vem para ajudar a cumprir isso num projeto de inclusão. Cria-se uma imagem que todo mundo está conectado, e não está conectado. A tecnologia e os serviços não são para todos. Esse projeto traz a responsabilidade e a obrigação de realmente ter uma inclusão. Mais de 10 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade são analfabetos no nosso país. Então a gente tem, como parlamentar, a gente tem que ter responsabilidade de realmente incluir as pessoas. Para ele, o analfabetismo traz como consequência a exclusão social e comunicacional do idoso, o que provoca o aumento do preconceito. O texto aprovado prevê a realização do atendimento em horários previamente designados pela empresa ou instituição para evitar filas e tempo de espera para os idosos. Os estabelecimentos deverão colocar em local visível a informação sobre o horário de atendimento de idosos e analfabetos, indicando o cumprimento do percentual mínimo previsto. O texto proíbe, nesse atendimento aos 2 públicos específicos, o uso de sistemas automatizados que impeçam ou dificultem a compreensão e utilização, como filas eletrônicas ou senhas em aplicativos, e prevê multa de R$1.000 a R$2.000 em caso de descumprimento. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Câmara. Ela ainda vai ser analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Comissão aprova a destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. A reportagem é de Paula Moraes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça destina à rede pública de ensino computadores, tablets e celulares apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva. O texto prevê o uso desses aparelhos no desenvolvimento educacional e dá preferência na distribuição aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Também estabelece que a destinação dos aparelhos às escolas será precedida da triagem para identificar os que estejam em bom funcionamento e os que possuam apenas pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o serviço será custeado por recursos de condenações. Relator na CCJ, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, destacou que durante a pandemia de Covid-19 ficou clara a situação de vulnerabilidade de muitos estudantes. Além de todos os fatores que concorrem para uma grande desigualdade educacional no Brasil, com a pandemia, o Brasil tomou conhecimento de que cerca de 5,8 milhões de estudantes da rede pública brasileira não têm acesso domiciliar à internet. Nós temos cerca de 1,8 milhão de estudantes que não têm aparelhos.
que não tem o celular. Bacelar também destacou que a proposta contribui com o meio ambiente a partir do reaproveitamento dos aparelhos. O projeto, que destina à rede pública de ensino aparelhos eletrônicos apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. De Brasília, Paula Moraes. Com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS. Você que nos ouviu através dessa emissora, para ouvir novamente o JD1 no ar em podcast ou acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima terça a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Formando vidas. Formando vidas. Formando